Agora a gente vai trabalhar no canvas do modelo de negócio. A gente começou trabalhando no canvas da proposta de valor, pensou no produto, pensou no benefício, pensou nas dificuldades, nas dores, e depois pensou nos ganhos adicionais que você vai oferecer para o seu cliente. Tudo isso a gente chama de proposta de valor. No canvas do modelo de negócio, a gente tem que pensar em outras partes. A gente precisa pensar, essa proposta de valor você vai oferecer para que tipo de cliente? Quais são os segmentos de cliente e de usuários que você pretende vender, ou pretende que o usuário utilize, esse produto ou serviço? Tem que pensar nos canais, como que você vai levar esse produto, esse serviço até o teu cliente. Precisa pensar na forma de se relacionar com o cliente, quais são essas formas. Precisa pensar em quais são as atividades e os recursos-chave que a sua empresa precisa ter para executar muito bem essa proposta de valor. Precisa pensar nos parceiros, quais são os parceiros que vão ajudá-lo a criar um melhor negócio. E por fim, você precisa pensar na parte financeira do negócio, as fontes de receita e os principais custos e despesas. Quando você discute todas essas partes do canvas do modelo de negócio, você vai ter uma visão muito mais abrangente do que você precisa para transformar a sua ideia em um negócio de fato. Ao executar o canvas do modelo de negócio, você vai ter subsídios para depois demonstrar se isso funciona ou não na prática, cada uma das partes. Esse é o canvas do modelo de negócio. Vocês receberam isso no evento do lançamento do Startup One, podem utilizar isso, ou você também encontra eh, essa esse formulário com as dicas e o formulário em branco no site do Startup One. Como é que a gente utiliza essa ferramenta? Aqui tem 2 formas. Você pode utilizar o formulário impresso, que a gente distribuiu, ou pode imprimir um novo formulário. E também, o que eu vou mostrar depois no exemplo, é que hoje a gente tem várias ferramentas online e até aplicativos que você consegue fazer esse canvas online e guardar isso digitalmente. Mas a ideia básica, seja online ou seja trabalhando isso impresso, a ideia é basicamente a mesma. A gente utiliza essa figura para anotar as nossas ideias, as ideias do grupo, sobre cada uma das partes do que a gente chama de modelo de negócio. E essas anotações, ela pode ser escrita diretamente no papel, ou a gente utiliza post-its e cola em cada uma dessas partes aqui que compõem o canvas do modelo de negócio. Então, no outro bate-papo que a gente teve, o grupo discutiu a proposta de valor. Então, aqui você anota qual foi a proposta de valor, um resumo da proposta de valor do que foi discutido no nosso outro bate-papo. Então, aqui você coloca o que é o produto, o que é o serviço, quais são os benefícios, quais são as dores, quais são os aliviadores de dores, quais são os ganhos que você pretende oferecer ao cliente e quais são esses geradores de ganho. A proposta de valor é basicamente composta de o que você pretende oferecer para o seu cliente, né. A discussão seguinte, que o grupo deve ter, é quais são os segmentos de mercado. Então aqui você anota, quem são os clientes, quais são o cliente-alvo. E aqui tem que tomar o cuidado que a gente tem que pensar basicamente em 2 grandes segmentos, né. O primeiro segmento são os clientes. Quem são os clientes? Clientes basicamente são as pessoas que vão pagar pela sua proposta de valor, pelos seus produtos e serviços. Então anota aqui quais são os principais clientes. Mas alguns negócios, eles não têm só clientes, eles têm usuários também. Usuário são pessoas ou são empresas que utilizam o produto ou serviço, mas não pagam por isso. Um exemplo clássico é o Google, por exemplo. O Google ele tem cliente, são pessoas ou empresas que pagam para utilizar o Google, que basicamente são anunciantes, aquelas pessoas que querem anunciar no mecanismo de busca ou nos outros serviços do Google. Essas pessoas são clientes do Google. E o Google também tem usuários, que são pessoas, todos nós, que utilizamos o Google aí no nosso dia a dia. Então aqui você anota, né, quais são as pessoas ou empresas para quem você vai criar valor, que são os clientes e usuários, né. Quais são, desses clientes e usuários, quais são aqueles que são mais importantes?
aqueles que a empresa vai priorizar. Tem que pensar que você tem empresas que atuam em mercado de massa, você vai vender isso para muitas pessoas ou muitos tipos de empresas. Você tem empresas que trabalham basicamente em nichos de mercado. A sua proposta de valor, né, o benefício, ele vai ser interessante só para um segmento muito específico de clientes, né. Você pode vender para um segmento muito específico ou para um segmento, para um mercado mais diversificado. Em alguns casos, você consegue criar um tipo de negócio que você consegue customizar em larga escala. Então, você consegue atender diferentes segmentos de mercado. Então, pode ser o seu caso aqui também. Então, nessa parte aqui, você anota quem são os clientes e usuários, e desses clientes e usuários, quais são os mais importantes. A próxima parte da discussão do Canvas para os canais. Nessa parte aqui, você vai discutir com o seu grupo como que a sua proposta de valor ela vai chegar até o mercado consumidor, até os clientes e os usuários. Como é que você vai vender o seu produto ou o seu serviço? Então você vai fazer isso, por exemplo, via internet, né, via online, ou via algum mecanismo móvel, né, de acesso móvel, ou você vai vender isso por lojas físicas, você vai vender isso por catálogo, você vai vender isso por canais que são mistos, vai ser online e também vai ser por meio de lojas, vai vender isso por meio de franquias, né. Você colocar aqui quais são os canais que você pretende atingir os seus clientes, né. Depois tentar entender desses canais quais trariam os melhores resultados, quais seriam os mais rentáveis, quais que se integram melhor nas atividades diárias dos clientes. Então, basicamente aqui você coloca as suas ideias de como que seria os melhores canais para atingir o seu cliente. A próxima discussão são as discussões que você tem que ter em como que o seu cliente vai associar ou vai interagir com a sua proposta de valor. No fundo, por que os seus clientes vão gostar do seu produto ou do seu serviço? Então, aqui basicamente você discute que tipo de relação você espera que a sua empresa, né, os seus produtos e serviços tenham com o seu segmento. Então, que tipo de relação você espera com os diferentes segmentos de mercado, né? Quais os tipos de relações que a empresa pode estabelecer, né? Quais são os custos dessas relações? Quais são as formas de relação que são mais atraentes, principalmente do ponto de vista de custo, né? Quais são as que são mais interessantes para o modelo de negócio, para o tipo de negócio que você pretende criar? Então aqui você pretende, eu pretendo me relacionar via assistência pessoal, ou assistência pessoal mais dedicada, ou vai ser um autosserviço, o próprio cliente ele vai interagir com os meus produtos e serviços e vai escolher que tipo de produto, ou se isso vai ser de uma forma mais automatizada, né? Ou isso vai ser feito por meio de comunidades, grupos específicos que vão poder ajudar o cliente a escolher o melhor produto ou serviço. Então aqui você conta aspectos que o seu cliente pode se interessar pela sua marca, pelo seu produto ou pelo seu serviço, né. Então aqui você conta por que o seu cliente vai gostar mais da sua empresa. Então você coloca várias ideias de negócio aqui, de fortalecimento dessa relação da sua proposta de valor, dos seus produtos e serviços com os seus segmentos de mercado. A próxima parte do Canvas, do modelo de negócio, você vai colocar quais são as principais fontes de receita que você espera ter com seus clientes, né. Você espera ter como fonte de receita, por exemplo, a venda de produto ou de serviço? Ou em vez de você vender um produto ou serviço, você vai cobrar por uma taxa de uso, ou cobrar uma assinatura, né? Ou vai alugar ou fazer um leasing, ou vai ganhar um licenciamento, uma comissão aqui sobre as vendas. Então, você tem que colocar aqui quais são as principais fontes de receita, como é que você vai ganhar dinheiro com o seu negócio. A próxima parte, você vai discutir com o seu grupo, né, para a sua empresa oferecer essa proposta de valor para esses mercados aqui, por meio desses canais, fazendo algumas atividades que vão fazer com que essa relação com o cliente se fortaleça.
você tem que imaginar aqui quais são as principais atividades-chave que a sua empresa precisa ter. Então, basicamente, coloca todas as principais atividades, principais funções que a empresa precisa ter para que a empresa consiga oferecer aqui a proposta de valor, e essa proposta de valor ela seja recebida pelo cliente de uma forma, por um canal bastante eficaz e que tenha essa relação seja muito forte. Então, basicamente, aqui você coloca todas as principais atividades-chave que a empresa precisa ter. A próxima discussão do grupo, ela entra aqui nessa parte dos recursos, né? Para a empresa executar essas atividades-chave, para a empresa oferecer essa proposta de valor, para a empresa ter esses canais funcionando aqui, criar vínculos com o cliente, você precisa, nessa parte aqui do Canvas, do modelo de negócio, você precisa colocar quais são os recursos que a empresa precisa ter. Aqui pode ser recursos humanos, né? Quais são as pessoas que a empresa precisa ter, quais são os recursos físicos, máquinas, equipamentos, recursos intelectuais, às vezes alguma marca, algum direito autoral. Então, basicamente, você coloca todos os recursos que a empresa precisa ter para executar o modelo de negócio. Em seguida, o grupo precisa pensar em parcerias, né? Para executar essas atividades-chave e para ter acesso a esses recursos, a empresa precisa ter parceiros, né? Então, quais parceiros que poderiam ajudar a executar as atividades-chave? E quais parceiros a empresa precisaria ter para ter acesso a esse recurso? Muitas vezes a empresa ela precisa de uma máquina de equipamento, ela não precisa comprar essa máquina de equipamento, ela pode ter um parceiro que vai alugar ou que vai fazer uma parte do processo. Então aqui você coloca os parceiros. Quem são os parceiros chaves, né? Quem que são os provedores de serviços que são chave? Que tipo de recurso você pode adquirir desse parceiro? Que tipo de atividade chave você pode realizar junto com os parceiros? Então nem tudo você precisa executar dentro da empresa e você não precisa ter todos os recursos dentro da empresa. Esses recursos você pode obter com parceiros aqui, né? E a última discussão para fechar o modelo de negócio são os principais custos, as principais despesas que a empresa precisa ter. Então, basicamente, aqui você anota que você vai ter custos e despesas com recursos humanos, custos e despesas com matérias-primas, né, com recursos, com aquisição de máquinas e equipamentos, com marketing e vendas. Aqui você coloca quais são os custos e despesas que são mais importantes para o modelo de negócio que você escolheu, né? Quais são os recursos que são mais caros e quais são as atividades que são mais caras. Apontar também esses recursos, essas atividades, que elas exigirão mais dinheiro, exigirão mais investimento, porque você vai ter que ter uma preocupação maior, porque esses recursos e essas atividades aqui, elas irão demandar muito mais recursos e a empresa precisa ficar muito mais atenta. Então, nesse primeiro momento aqui, o grupo deve preencher todas essas partes, que ao preencher todas essas partes, o grupo passa a ter uma ideia muito mais ampla, muito mais completa do negócio que será criado. Então, ao preencher cada uma dessas partes aqui, você finaliza a primeira parte do trabalho de conclusão de curso, que é a ideia inicial do negócio. Então, quando você termina de preencher isso daqui, depois você anexa isso, pode bater uma foto, pode tirar uma cópia digital, se você estiver utilizando isso, alguma ferramenta online para fazer isso, ou você pode digitar, recriar essa figura no trabalho escrito e digitar as anotações que você fez. E aqui você vai ter a primeira versão do Canvas da proposta de valor, que foi feito na etapa anterior, e o Canvas do modelo de negócio. Com isso, você cumpre a primeira parte, que é a primeira versão da sua ideia de negócio.